Então, o que é que acontece? Sempre que a gente é desafiado a criar um projeto, porque existe um problema, porque existe uma necessidade, não significa dizer que a gente faça um projeto que troca 6 por meia dúzia. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ó, você tem lá um sistema de bombeamento, eu vou falar, o professor gosta de falar de bombeamento. Por que eu dou esses exemplos? Eu dou esses exemplos porque bombeamento geralmente é uma coisa que todo mundo conhece. Então eu quero que faça sentido para todo mundo aí. Se eu começar a falar de uma caldeira, se eu começar a falar aqui de um moedor de alguma coisa, tal, de um forno, uns vão entender, outros já não vão entender, e eu quero que todo mundo consiga compreender aqui esse nosso bate-papo. Aí vamos supor que você chega lá e você vai fazer um sistema lá, tem um sistema de bombeamento, esse sistema de bombeamento tem 6 bombas que jogam essas bombas jogam água lá para um sistema de irrigação, por exemplo, né? E tá ali, funciona tal. E ele tem o quê? Tem partida estrela-triângulo, porque os motores são de grande porte, tem pressostatos que regulam a pressão dessa tubulação, colocando ou tirando bombas conforme a necessidade que o projeto lá de irrigação que recebe essa água tenha, né? E aí você é chamado para fazer um projeto de automação. E aí você chega lá, você encontra lá que tem 2, 3 operadores, um para ligar, outro para desligar, outro para ficar acompanhando isso, aquilo, outro, tal, tal. E você diz, pô, vou fazer um projeto aqui. Aí você coloca lá um PLC e você mantém aquela operação exatamente daquele jeito. Pô, cara, aí você usou um PLC, que é uma ferramenta poderosa. Você colocou uma IHM. Se você colocou uma IHM, você criou uma rede. E simplesmente você deixou o custo para quem operacionaliza ali, talvez o mesmo, né? Você não trocou as partidas estrela-triângulo por soft start, por exemplo, ou até implementou ali um inversor de frequência para poder fazer um controle melhor na linha de abastecimento lá do projeto. E aí você começa a ver que todo aquele seu projeto, ele atendeu. Agora, ao invés de ter vários relés fazendo o controle, você tem um PLC, que é algo muito mais confiável, com um IHMzinha lá que faz como é que se diz? Faz a interação com o operador. Pessoal, desculpa, pessoal. Eu tô cansado hoje, viu? Então, que faz toda aquela interação com o operador. Poxa, mas não funciona automático. Geralmente esses projetos de irrigação, eles começam a ligar entre 4 horas e 5 horas da manhã. Aí você precisa do operador para ligar. Você botou um PLC, mas você precisa de um operador para ligar. Poxa. E aí? Tá certo um trem desse, cara? Bom, aí vamos lá. Aí você tem uma IHM e tal, mas você precisa de um operador lá dentro da captação. E esse projeto é grande e ele tem mais de uma captação. Poxa, então se você fez a automação, por que você não criou uma sala de controle, onde essa sala de controle consiga ver todas as captações juntas? Pô, tá começando a ficar mais interessante, né? Imagina, uma sala de comando, a IHM está lá, ou um sistema supervisório, e eu vejo todas as 3 captações que eu tenho. Ou 4, ou 10, ou 20, sei lá. Percebe? Então, o nosso projeto ele precisa pensar, de fato, em automação. Não só emprego de uma tecnologia, mas o conceito de automação. Então, se você já sabe, se você fez um histórico, se você colocou ali que você sabe que o bombeamento ele liga de segunda a sexta, 5 horas da manhã, por que você vai depender de uma pessoa para ligar isso? Por que você não automatiza isso? Se você sabe que você tem problemas na linha de pressão, porque quando entram muitas bombas a pressão sobe, por que você não coloca ali um inversor de frequência para controlar uma única bomba que vai reduzir a velocidade, aumentar e reduzir, para reduzir a pressão nessa tubulação? Então, percebam, se eu tenho um pressostato, por que você não vai colocar agora um sensor de pressão com mais qualidade, que você possa ver a pressão agora como uma grandeza analógica, não como um on-off, ou seja, um liga-desliga. Percebe? Então você começa a dar uma roupagem diferente aí
a sua automação e você vai usando, ó, essa palavrinha aqui, ó, automático, né? Então as coisas vão acontecendo automático.